Olá, está no ar o Mobile Talk, o nosso programa sobre ideias, tendências e negócios da era digital e do mercado móvel. No programa de hoje, nós vamos bater um papo sobre desenvolvimento de aplicativos para smartphone, tablets e computadores, com a professora doutora Cristiana Matos Assunção, do Colégio Bandeirantes, com a Melissa Beltrão, que é diretora mobile do Yahoo, e com Martin Restrepo, diretor-geral do Mobile Monday São Paulo. Temos ainda uma reportagem especial direto de Barcelona, sobre o Mobile World Congress, feita pelo Ronaldo Fernandes, que vai estar aqui no nosso estúdio para falar sobre as novidades que ele conferiu por lá. Participe você também do programa, mande a sua mensagem para talk@momosp.com.br ou interaja via o nosso Twitter, que a conta é @momosp, ou usando a hashtag MobileTalk. Para inspirar o programa de hoje, temos uma frase de Liz Wetzel: descobrir o que o consumidor quer é fácil. Fazer algo em relação a isso é que já não é assim tão simples. Agora vamos com uma informação impactante para o mercado móvel aqui no Mobile Talk. Quase 8 bilhões de aplicativos móveis baixados em 2010. O mercado de aplicativos móveis experimentou um grande crescimento em 2010 e, apesar do grande crescimento do Android Market, a Application Store da Apple continua líder de mercado, respondendo por cerca de 5,6 bilhões de downloads do total de 7,9 bilhões de aplicativos baixados mundialmente em 2010. O estudo realizado pela ABI Search aponta que a Application Store deve entrar numa concorrência mais intensiva em 2011. Quando a comparação é entre o volume de aplicativos em catálogo, a oferta de cerca de 130 mil aplicativos em 48 países do Android não chega nem à metade do disponível na loja da Apple. Isso por enquanto. Bem, essa briga só começou. O desenvolvimento de novos aplicativos para smartphone, tablets e computadores está crescendo de uma forma muito acelerada. Tanto que algumas lojas de aplicativos estão se unificando para oferecer aplicativo para todos os tipos de plataforma que o usuário desejar. Para debater sobre quais as oportunidades nessa área e contar a sua experiência, eu recebo a professora doutora Cristiana Matos Assunção, coordenadora de tecnologia do Colégio Bandeirantes. Obrigado, Cristiana, pela sua presença aqui no nosso programa. Eu que quero agradecer o convite, é uma honra estar aqui debatendo sobre um assunto tão atual e tão importante que afeta bastante a educação. Recebo também a Melissa Beltrão, que é diretora mobile do Yahoo. Melissa, obrigado pela sua presença. Parabéns pela iniciativa aí, acho que a TV Mobile Monday é mais um canal, mais uma oportunidade que a gente tem para dividir informação, conhecimento, esclarecer dúvidas e principalmente debater, discutir. Obrigado. E também contamos com a presença do Martin Restrepo, que é o cofundador do Mobile Monday São Paulo. Martin, obrigado aí pela sua presença mais uma vez no programa. Valeu, Fernando. Muito feliz justamente de debater um tema tão importante neste momento. Vamos tentar hoje de entender um pouquinho mais como funciona isso e quais são essas oportunidades. Antes de começar o nosso debate, eu gostaria que vocês conferissem uma reportagem que eu acredito que descreve bem este crescimento do mercado móvel através de um empreendimento criativo e atual. Ponte Táxi Virtual, bom dia! Meu nome é Orlando, morador da Moca, profissão taxista. Já estou há algum tempo atuando no ramo, Já fui dono de uma radiotáxi. O custo era muito alto da rádio e eu passei a minha parte da rádio, E sempre tive um projeto de criar um ponto de táxi diferenciado. Eu fui no Google Maps, cadastrei, cadastrei o local do ponto aqui com nomes e endereço, Contei uma historiazinha pequena, E coloquei um ícone do carro, do táxi, Um ícone do táxi. E a partir do momento que eu entro no Google Maps, eu vejo o trânsito em tempo real, E o ícone do carro andando pela onde está. Então essas pessoas que trabalham comigo, então a gente vai colocar esses aparelhos e eu vou saber onde é que está essas unidades através desses ícones de táxi dentro da Moca. Eu gosto muito do sistema de informática, não entendo. Gosto muito do sistema de programação, mas não entendo nada, eu tenho ideias. Como eu criei um sistema de uma rádio chamado Rádio Táxi Ligação, do qual eu tenho um site que está no ar, que é o www.radiotaxiligação.com.br, aí me veio a ideia de criar um ponto de táxi virtual, sendo um braço, Um braço da radiotáxi.
um dos dois puxa cliente um para o outro. Lá na rádio, um exemplo, eu tinha um custo mensal, como era um dos participantes da rádio como dono também, independente disso, eu tinha um custo mensal em torno de ADM, em torno de R$700 mês. Aqui eu já não tenho mais esse custo. Eu tenho esse smartphone, alguns chamam smartphone, o outro, a origem de fábrica é o iPac da HP, que ele traz um sistema integrado com o mobile, né? E dentro do meu trabalho eu uso o mapa do Google Maps. Esse mapa, eu tenho as configurações do ponto de táxi virtual, que tem os números de telefone da central. Os clientes aqui do bairro da Moca, que usam o buscador Google, eles vão fazer a busca de um táxi na Moca e vai aparecer nosso nome lá, táxi Moca ponto virtual. Aí o cliente tem a opção de fazer o chamado na nossa central ou não. Ela vem através de mensagem, tá? Ela vem através dos telefones da central e ela vem através de e-mail. Eles acessam contato, o endereço nosso é contato@radiotaxiligação.com.br. É a nossa caixa de e-mail. Então lá faz o agendamento. Então eu recebo aqui no smartphone, como eu recebo na central onde está o computador e imediatamente tiro aquela ordem de serviço e já passo para o colega via rádio Nextel. É interessante ver essas iniciativas, né, surgindo pelos usuários, né, que é os usuários tendo o poder de modificar o mercado móvel, né? Melissa, como é que você vê assim, o desenvolvimento de aplicativos no mercado hoje em dia, no mercado brasileiro? Eu não posso deixar de comentar aí, a gente assistindo essa matéria. Ele simplesmente é um empreendedor de novas mídias, né? Ele conseguiu fazer o que a gente chama de cross-mídia. Ele cruzou ali celular, internet, mapas da internet, para exercer a função dele, para fazer com que o negócio dele alavancasse. Isso é super interessante. Na verdade, é o que nós, pensadores, educadores, executivos desse mercado, vocês também, na verdade, no final das contas, isso que a gente quer, que as pessoas que utilizam, sejam em formato de entretenimento, sejam de negócios, utilizem da melhor maneira possível, de forma mais simples possível e que atenda a todos os seus objetivos sem que a pessoa tenha que sofrer para conseguir entender, sem que a pessoa tenha que ser um expert em tecnologias. É exatamente no final das contas isso que a gente quer. Quando a gente desenvolve, quando a gente lança produtos, quando a gente coloca produtos no mercado, produtos de mobile, produtos de internet no mercado, é isso que a gente quer. Legal. Cristiana, como é que você vê para a educação, né? Os aplicativos, os tablets, os smartphones, como está a entrada no mercado de educação? Olha, eu acho que é bem nessa linha que a Melissa acabou de falar. O intuitivo faz com que seja muito mais acessível. Eu acho que essa vai ser a verdadeira acessibilidade. O usuário vai poder explorar, vai poder ver, tocar, interagir de uma forma muito intuitiva mesmo. E isso vai abrir muitos mais horizontes, não só para a gente receber conteúdo, mas para a gente também criar conteúdo. Interessante. Uma dúvida que eu tenho, acredito que muitas pessoas também têm, você acredita que os notebooks e os tablets vão substituir os cadernos e os livros? Eventualmente sim, porque tem muita possibilidade. O livro pode ser trabalhado de uma outra forma aqui dentro, o caderno já tem muitos programas de produtividade, o aluno pode escrever, eles podem fazer atividades interativas, já tem vários aplicativos que a gente vê que ele desenha, ele pinta, ele participa, ele escreve, ele fala, não é a mídia escrita só, você tem outros sentidos que são explorados, quer dizer, você pode explorar todas as formas de educação mesmo, todos os tipos de aprendizes. Legal. Martin, você abriu uma editora para conteúdo mobile, né? Fazer edição de livros para conteúdo mobile. Como você vê o crescimento desse mercado e como é que você acredita nele a ponto de abrir o seu empreendimento nisso? Sim, realmente a gente iniciou a empresa Editacuja com o intuito de oferecer uma
portfólio de soluções transmídia, somos uma editora transmídia que também cuida das particularidades de cada uma dessas mídias. Sim? Realmente nós fazemos papel, fazemos livro impresso, fazemos também conteúdo para web, fazemos conteúdo para mobile e fazemos conteúdo audiovisual. Sem dúvida, um conteúdo no celular, eu tenho que apresentá-lo com umas particularidades muito diferentes nas que eu apresento, por exemplo, um curso pela internet ou um curso num material impresso. Mas pensemos que, por exemplo, possa ter uma experiência que inicie no papel, continue na web e acabe no celular, ou que tenha qualquer desses caminhos. Legal. Então, um pouco o intuito vai no sentido de entender essas mídias e poder desenvolver conteúdos na medida de cada uma delas. Legal. Nós temos uma pergunta das ruas, eu gostaria que vocês respondessem. Oi, meu nome é Nayara, eu falo de São Paulo. Gostaria de saber qual a diferença entre um smartphone e um tablet. Martin, você que estava tão engajado na resposta, aí responde essa também. Qual que é a diferença entre um smartphone e um tablet? Então, vamos partir de que os dois são dispositivos móveis, sim? Os dois eu posso ou carregar no bolso ou levar para onde eu quiser. Tenho uma diferença em princípio de tamanho, sim? Os conteúdos que eu posso trabalhar numa tela de um celular têm que ser específicos para essa mídia. A experiência que eu tenho com um dispositivo menor também é diferente. Um tablet, por sua parte, tem também uma possibilidade de conteúdo diferencial. Se posso, por exemplo, trabalhar com livros, pensar que vou trabalhar com e-readers, às vezes, de pronto, ler um livro no celular não pode ser tão cômodo e uma experiência tão rica para o usuário. Então, basicamente, tem oportunidades diferentes, o conteúdo tem que ser diferente, sim, mas permitem os dois essa possibilidade de portabilidade e de mobilidade, né? Ou seja, tamanho faz a diferença Tamanho nesse faz caso, a né? diferença nesse caso. Tá certo. Vocês acreditam que os aplicativos vão unir celular, né, smartphone, tablets e computadores, né? A gente vai ter mais aplicativos cross-plataforma fazendo essa união? Sim, com certeza. Eu acho que isso já está acontecendo. Eu acho que, com certeza, já existe. Esse cross-media ele já existe. E eu acho que existe uma questão ainda, eu não tenho ainda resposta para essa questão, mas o que a gente conversa muito e discute muito é a tal da polêmica questão de que a internet morreu. A internet é só um meio. Isso é uma coisa muito, muito discutível, eu acho que muito polêmica. Muitas pessoas dizem que as pessoas vão navegar a partir de dispositivos móveis apenas via aplicativos, ou seja, apenas num mundo que mais lhe interessa e não vão mais fazer buscas, não vão mais navegar na internet. A internet vai ser só um meio para ela acessar os principais conteúdos através de aplicativos. Acho isso uma questão um pouco... Acho que pode acontecer, mas eu acho muito polêmica. Assim. Até também porque a internet já está parando de conectar apenas pessoas. Sim? A internet também está começando a conectar coisas, está começando a conectar minha casa, minha empresa, está começando a conectar umas redes de sensores estão se integrando na internet. Entendemos também que os mecanismos de busca também estão sendo... Eu estou buscando muitas coisas, além de procurar um conteúdo, eu posso buscar neste momento especificamente em uma localização particular, onde fica o museu mais perto de mim que me possa interessar. É uma conexão muito maior, né? Bem, no próximo bloco nós vamos falar sobre modelos de negócios para aplicativos e descobrir qual o celular dos sonhos. O Mobile Talk volta já.